E se Hiroki virasse o Goku e lutasse contra o poderoso Sonic, o react de hoje terá Hiroki como Goku. A Batalha Mortal de hoje vai colocar frente a frente dois grandes ícones, um dos animes e outro dos games. De um lado, o ouriço azul da SEGA, rival direto do Super Mario, inimigo do Dr. Eggman Robotnik e detentor do poder das Esmeraldas do Caos, Sonic. Do lado a gente tem o Saiyajin criado na Terra, aquele cara que sempre procura uma boa luta, provavelmente o maior macaco velho das nossas batalhas mortais, né? Goku! E hoje não tem temática, eu tô com camisa neutra e pôster lá atrás também neutro. Bem-vindos à Batalha Mortal! Condições de batalha. Para o Goku, as condições de batalha não tem muito mistério, né? A gente vai considerar para análise toda a história canônica desse personagem. O que significa que não vale fillers e nem spin-offs. Vocês já estão cansados de saber isso. Mas a única restrição do pacote canônico, evidentemente, é a saga Moro. Afinal, ela ainda está sendo publicada. E a gente não sabe se depois dessa saga aí o Goku vai ou não conseguir dominar o instinto superior. E por isso o auge do poder do Goku aqui nesse vídeo vai ser o que ele conseguiu usar no torneio do poder por mérito próprio, que é o Super Saiyajin Blue com Kaioken aumentado em 20 vezes. Já o Sonic a gente precisa separar bem as coisas para a análise fazer sentido, ok? Porque a fanbase costuma se dividir entre Sonic dos games e o Sonic das histórias em quadrinhos, né, da Art Comics. E como a gente está se propondo a usar só a obra canônica do personagem, bora lembrar que antes dele ter animações, histórias em quadrinhos e filmes, ele surgiu para ser personagem de um game. Então o personagem que a gente vai analisar aqui hoje é dos games, ok? Então feitos como percorrer o universo 20 vezes, enfrentar um deus onipotente, rebutar o universo todo só se colidindo com Knuckles, esquece. Nada disso vem para análise. O Sonic de hoje é o Sonic dos games. E é nessas condições que a gente vai para a batalha. Poderes e habilidades. O Sonic é um grande ícone dos games, né? Embora ele seja conhecido só pelo tanto que ele corre, na verdade a gama de poderes dele é bem extensa. Então, bora ver isso aí. As principais habilidades do Sonic na forma base são super velocidade, super força, super resistência, spin dash. O spin dash é exatamente aquela habilidade onde ele se fecha numa bola, né, e se atira em alta velocidade para destruir os inimigos. Mas quando ele acessa os poderes das Esmeraldas do Caos, ele atinge a forma Super Sonic, onde ele fica mais poderoso, além de poder voar e usar vários outros poderes que vocês vão saber durante essa análise aqui. O Goku eu acho que não é mais novidade pra ninguém aqui no canal, né? Ao contrário da maior parte dos heróis ocidentais, os poderes do Goku não são originados da própria fisiologia dele ou de algum tipo de herança mística, não. Com raras exceções, os poderes dele são adquiridos por puro e simples treinamento. E esses poderes são super força, super velocidade, super resistência, manipulação de Ki, teletransporte. As únicas habilidades do Goku que dependem da fisiologia dele são o Zenkai, que deixa ele mais forte logo depois dele ter sido submetido a uma situação de quase morte, né? E as transformações dele também, que obviamente só os Saiyajins possuem. Essas transformações, como já discutido aqui algumas vezes, possuem a capacidade de ampliar os atributos do usuário. Isso quer dizer que um cara forte vai ficar mais forte e um cara rápido vai ficar mais rápido. Ou seja, independente da transformação, ela só amplia o que o Goku já tem. Força e resistência. Usando o Spin Dash, o Sonic consegue alguns feitos bastante impressionantes, como por exemplo nas animações do game Sonic CD, onde ele destrói completamente uma montanha que estava segurando o Little Planet. E assim, a julgar pelo tamanho da corrente onde o Sonic correu, dá para ter uma boa ideia do quão grande essa montanha era. E olha que o o Sonic fez foi simplesmente se fechar numa bola e bater contra a montanha. O que significa que ele não é só forte, né? Mas também resistente. No Sonic Colors, ele chegou até mesmo a ser sugado para dentro de um pseudo buraco negro. E embora ele tenha sido nocauteado por esse poder, isso não matou ele. No final de Sonic Unleashed, ele conseguiu, na forma Super Sonic, empurrar a Dark Gaia, que, resumindo mal e porcamente, era simplesmente um monstro tão imensamente grande que conseguia abrir continentes.
E isso quando estava na forma imperfeita. O que significa que o Sonic na forma Super Sonic é bastante forte. E mesmo depois de ter tido os poderes drenados por uma máquina do Dr. Eggman, ele sofreu uma queda de fora da órbita do planeta e permaneceu intacto, sem nenhum arranhão. Mas a gente precisa ser justo aqui. Para essa análise fazer sentido, a gente tem que levar em conta o Super Sonic atualmente, e não antigo. Porque antigamente o Super Sonic era só um efeito semelhante à estrela do Super Mario, ou seja, invencibilidade e invulnerabilidade. E hoje é completamente diferente. A força e a resistência do Goku são provavelmente os atributos de maior destaque, né? Ou pelo menos de maior uso. O Goku foi ficando cada vez mais forte, e ele fazia isso basicamente aumentando o nível de esforço que ele se submetia, ou seja, aumentando o peso dos objetos que ele prendia ao corpo, ou aumentando a gravidade que ele usava para treinar. No auge do poder dele, que a gente está até considerando aqui, ele conseguiu aguentar a pressão de um buraco negro. Durante a luta contra o Broly, né, o próprio Goku bateu o Broly com tanta força no chão que provocou um mini terremoto e formou assim, tipo, grandes icebergs, quase derrubando a nave do Freeza no oceano. Na forma de Super Saiyajin 3, ele deu um soco no planeta do seu Kaiô que expeliu para fora da órbita dele uma quantidade considerável da massa desse planeta. E olha que a gente está falando de um planeta com mais ou menos 20 metros de diâmetro, com a gravidade 10 vezes a da Terra. E o nosso chimpanzé de estimação, que fica amarrado lá no fundo dos estúdios, só fazendo cálculos, calculou que esse planeta pesa mais de 120 bilhões de toneladas. Quase 2 vezes o peso do Monte Everest. Mas é claro, a gente tem que ser honesto aqui e admitir que o Goku não destruiu o planeta inteiro com um soco. Velocidade. Agora que são elas, hein, galera? Esse ponto é bem discutível e provavelmente o mais polêmico quando o assunto é Sonic e Dragon Ball, eu sei disso. Segundo o manual, a velocidade da forma base do Sonic é a hipersônica, ou seja, qualquer uma acima de Mach 5, mas ainda inferior à velocidade da luz, né? Mas galera, definitivamente não dá para levar isso ao pé da letra, porque existem vários indícios e até evidências de que o Sonic é sim mais rápido que a luz. Veja bem, galera, durante uma side quest do Sonic Colors, um robô chamado Omega calculou a velocidade do Sonic e afirmou que se o Sonic continuasse naquele ritmo, ele ultrapassaria a velocidade da luz. No Sonic Unleashed foi introduzido o SPD, que é a unidade de medida de velocidade do Sonic, que obviamente a gente não tem como dizer se o SPD se baseia em alguma coisa da nossa realidade, mas com isso a gente pode ter uma pequena noção, porque quando o Sonic usa o Lightspeed Dash, que é um power-up que dá ao Sonic a velocidade da luz, ele atinge 390 SPD. Mas a velocidade máxima que o Sonic já atingiu sem power-up nenhum foi de 3.500 SPD, ou seja, quase 9 vezes mais rápido do que a luz. Então sim, o Sonic é mais rápido que a luz, galera, não tem como. Ele só precisa de tempo e espaço até para atingir essa velocidade. E isso se tratando da forma base, né? Porque em Super Sonic ele é bem mais rápido. A velocidade do Goku é outra grande polêmica. Quando a gente fala em velocidade do Goku, rapaz, é complicado. Não existe nenhum feito dele que indique um valor exato da velocidade do Goku. Não tem. Até tem alguns, mas eles são desatualizados. Como, por exemplo, cruzar o caminho da serpente em 28 horas deixaria ele com uma velocidade de mais de 35 mil km por hora. Mas isso foi só na primeira saga de Dragon Ball Z. Hoje ele está imensamente mais rápido. Mas assim, quanto exatamente? Tipo, exatamente quanto? Não dá pra dizer. A velocidade exata não tem como a gente saber. Mas pelo menos a escala sim, até onde vai a abrangência. Já que a gente já definiu em vídeos anteriores que o guerreiro mais veloz é o Dispo, que segundo o topo superou a velocidade da luz. E sendo ele mais rápido do que todos os demais, e deixando claro que a velocidade do Goku gira em torno da velocidade do Jiren e do Freeza, então é justo pensar que a velocidade do Goku também gira em torno dessa velocidade aí. Tipo, gira em torno, ok? Abrange essa velocidade. Poder destrutivo. Poder destrutivo é a quantidade de dano que os dois podem causar num único ataque massivo, né? Ainda na saga Saiyajin, o Kamehameha do Goku combinado com o triplo Kaioken já conseguiu competir com o ataque Planet Buster do Vegeta. E como eu já disse antes, o Goku ficou ainda mais poderoso. Mas o próprio Goku Black, que no fim das contas tinha o corpo do próprio Goku, era tão poderoso que conseguiu destruir 7 super esferas do dragão, que tinham quase 3 vezes o diâmetro do planeta Terra. Isso é coisa pra caramba, né? O Sonic não tem exatamente muitos feitos de poder destrutivo, mas ao menos a gente tem como saber, né, o nível de destruição caso ele concentrasse todo o poder dele num único tiro. Por quê? Porque em Sonic Unleashed, o Dr. Eggman absorveu os poderes das Esmeraldas do Caos e direcionou essa energia para um canhão. O tiro desse canhão rachou a crosta terrestre e ainda alimentou a Dark Gaia. Isso é um feito realmente poderoso, mas ainda não tá no nível Planet Buster.
Versatilidade. O Goku ele é tão versátil quanto qualquer outro guerreiro de Dragon Ball. No geral, ele usa golpes de artes marciais e rajadas de energia. Eventualmente, ele também usa lá o Kenzan e o Taioken para deixar os inimigos cegos. Ele também pode reunir a energia do planeta e lançar